Sai daqui, velho! A voz do gerente cortou o ar da loja de eletrodomésticos como uma lâmina afiada. Todos os olhares se voltaram para a entrada, onde um homem de cabelos grisalhos, roupa simples e passos lentos acabara de cruzar a porta. Ele segurava uma sacola de pano gasta e tinha uma expressão cansada, mas digna. O gerente, de terno bem passado e sorriso falso colado no rosto para os outros clientes, não escondeu o desprezo ao olhar para aquele homem. Aqui é lugar de quem compra, não de quem vem pedir esmola ou fazer turismo. Ele disse em voz alta, quase como se quisesse que todos ouvissem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Uma vendedora desviou o olhar. Um casal perto da seção de televisores fingiu que não tinha ouvido nada. E o homem, parado ali, apenas respirou fundo, como se estivesse acostumado com aquilo. Mas o que ninguém naquele lugar sabia, nem o gerente arrogante, nem os vendedores constrangidos, nem os clientes indiferentes, era que aquele pai viúvo carregava uma história que mudaria completamente a forma como todos ali o enxergavam, e que, em poucos minutos, a verdade sobre quem ele realmente era viraria aquele lugar de cabeça para baixo. E você, teria defendido esse pai na frente de todo mundo, ou teria abaixado a cabeça e fingido não ver, como tantos fizeram? Conta pra gente nos comentários. O nome dele era Joaquim, 57 anos, viúvo havia 3, pai de 2 filhos já adultos. Ele entrou na loja porque viu um cartaz na vitrine anunciando uma promoção de geladeiras. A dele em casa estava quebrada havia 2 semanas. Ele vinha adiando a compra, tentando juntar o dinheiro certo, mas naquela manhã decidiu ao menos perguntar sobre as condições de parcelamento. Não esperava ser tratado como lixo logo na entrada. Moço, eu só vim perguntar sobre... Ele começou, mas o gerente o cortou de novo. Perguntar o quê? Você acha que tem cara de quem pode pagar por alguma coisa aqui? O tom era cruel, calculado para humilhar. Joaquim olhou ao redor. Ninguém disse nada. Ninguém se moveu. Era como se ele fosse invisível, ou pior, como se fosse uma mancha que ninguém queria tocar. Ele poderia ter saído. Deveria, talvez. Mas algo dentro dele, uma mistura de cansaço, tristeza acumulada e uma vontade estranha de não desistir, fez com que permanecesse ali, parado, olhando para o gerente com aquela calma que só vem de quem já perdeu demais na vida para ter medo de perder mais. Eu vim comprar uma geladeira, Joaquim disse, baixo, mas firme. Posso falar com alguém que me atenda? O gerente soltou uma risada curta, sem humor. Você não entendeu, né? Sai daqui antes que eu chame a segurança. Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida. Se histórias de pais que enfrentam humilhações injustas, mas nunca desistem de sua dignidade, te emocionam, inscreva-se agora. Toda semana trazemos relatos reais de superação e coragem que vão tocar seu coração. Para entender por que Joaquim permaneceu ali, mesmo diante daquela vergonha pública, é preciso voltar no tempo. 3 anos antes, ele perdeu a esposa, Helena, para um câncer que avançou rápido demais. Ela era enfermeira, trabalhava em um hospital público e era quem segurava a casa com seu salário fixo, enquanto Joaquim fazia bicos como eletricista. Quando ela morreu, o mundo dele desmoronou. Os 2 filhos já estavam casados, vivendo em outras cidades, cada um tocando sua própria vida. Joaquim ficou sozinho, na casa que compraram juntos, cercado de lembranças e contas que não paravam de chegar. Ele nunca foi homem de reclamar. Acordava cedo, aceitava qualquer trabalho que aparecesse, consertos em residências, instalações elétricas em lojas pequenas, até pintura de paredes quando a situação apertava. O dinheiro mal dava para pagar as despesas. Mas ele nunca pediu ajuda aos filhos. Não queria ser peso. Não queria que eles sentissem que precisavam cuidar dele. Helena sempre dizia, você é teimoso, Joaquim, mas é essa teimosia que faz de você um homem de verdade. E ele levava essas palavras como um manto invisível que o cobria nos dias mais difíceis. Mas a verdade é que a solidão doía. Doía mais que qualquer conta atrasada, mais que qualquer geladeira quebrada. Havia noites em que ele sentava na cozinha vazia, olhando para o lugar onde Helena costumava preparar o café, e se perguntava se valia a pena continuar. Se não seria mais fácil apenas desistir, apenas deixar que o mundo seguisse sem ele. Mas sempre que esse pensamento vinha, ele lembrava do sorriso dela. Do jeito que ela o olhava nos piores dias e dizia, a gente não desiste, Joaquim, nunca! E então ele respirava fundo, limpava as mãos no pano de prato e voltava a viver. E foi exatamente essa lembrança que o segurou naquela loja, diante daquela humilhação. Ele não estava ali apenas para comprar uma geladeira. Estava ali porque tinha prometido a si mesmo que não desistiria, que não se deixaria ser tratado como nada. O gerente já estava fazendo sinal para o segurança quando uma voz feminina cortou o ambiente. Espera!
Era uma das vendedoras, jovem, uns 20 e poucos anos, cabelo preso em rabo de cavalo, crachá com o nome Carla pendurado no uniforme. Ela estava perto de uma prateleira organizando produtos, mas ouvira tudo. E algo naquele homem, talvez a dignidade silenciosa no rosto dele, talvez a forma como ele não revidou as ofensas, a fez dar um passo à frente. Ele disse que quer comprar. Por que você não deixa ele falar? O gerente virou-se para ela, o rosto já avermelhado de raiva. Você não se mete nisso, Carla. Isso é decisão minha. Mas a loja não é sua, ela retrucou, a voz trêmula, mas firme. É do senhor Augusto, e eu duvido que ele gostaria de saber que você trata clientes desse jeito. Houve um momento de tensão no ar, como se o próprio silêncio estivesse esperando para ver o que aconteceria. O gerente cerrou os dentes. Você quer perder o emprego, garota? Carla engoliu seco, mas não recuou. Eu só quero fazer meu trabalho, atender quem entra aqui. Joaquim olhou para ela surpreso. Ninguém nunca tinha feito aquilo por ele. Ninguém nunca tinha se colocado entre ele e a humilhação. Algo apertou no peito dele, uma mistura de gratidão e vergonha. Ele não queria que ela perdesse o emprego por causa dele. Moça, não precisa, ele começou, mas Carla o interrompeu com um gesto de mão. Precisa sim. Ela olhou para o gerente. Ou você deixa eu atender ele, ou eu ligo agora pro dono e conto o que aconteceu aqui. E você, arriscaria seu emprego para defender alguém injustiçado ou deixaria passar em silêncio? Escreve aí nos comentários o que você faria. O gerente estava prestes a explodir, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta da loja se abriu de novo e um homem de meia-idade, terno impecável e postura autoritária entrou. Era Augusto, o dono. Ele vinha fazer uma visita surpresa, como costumava fazer de tempos em tempos, para verificar como as coisas estavam indo. Qual é o problema aqui? Ele perguntou, olhando ao redor e percebendo a tensão no ar. O gerente mudou de postura imediatamente, tentando recuperar compostura. Nada demais, senhor Augusto, só um mal-entendido. Mas Carla não deixou passar. Ele expulsou esse senhor da loja sem nem perguntar o que ele queria. E ameaçou chamar a segurança. Augusto franziu a testa e olhou para Joaquim, que permanecia ali, parado, segurando sua sacola de pano com uma expressão que mesclava cansaço e algo que parecia resignação. Mas Augusto era homem de olhar atento. Ele não via apenas a roupa simples ou os cabelos grisalhos. Ele via a postura, a dignidade. Senhor, Augusto disse dirigindo-se a Joaquim com respeito. O senhor veio aqui para fazer alguma compra? Joaquim hesitou. Parte dele queria apenas ir embora, esquecer aquilo tudo. Mas a outra parte, a parte que Helena sempre alimentou nele, disse que ele merecia ser tratado com dignidade. Vim perguntar sobre as geladeiras em promoção, ele respondeu, a voz baixa mais clara. A minha quebrou e eu preciso de uma nova. Só queria saber se dava para parcelar. Augusto assentiu e então olhou para o gerente. E por que ele não foi atendido? O gerente abriu a boca, mas não conseguiu formar uma resposta decente. O silêncio dele foi resposta suficiente. Augusto virou-se para Carla. Leve o senhor até a seção de refrigeradores e mostre todas as opções, e ofereça as melhores condições de pagamento que tivermos. Depois, olhou para o gerente. Você, no meu escritório, agora. Enquanto o gerente saía, vermelho de raiva e humilhação, Carla sorriu discretamente para Joaquim e fez um gesto para que ele a seguisse. Ele ainda estava processando o que tinha acontecido. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o tinha tratado como gente, como alguém que importava. Mas o que ele tirou da sacola de pano, minutos depois, fez todos na loja se calarem. Carla o levou até a seção de geladeiras e começou a mostrar os modelos. Joaquim ouvia com atenção, mas parecia distante, como se ainda estivesse tentando entender o que tinha acontecido. Ele olhou para os preços, fez algumas contas mentais e então suspirou fundo. Essa aqui serve, ele disse, apontando para uma geladeira de 2 portas, simples, mas eficiente. Quanto fica parcelado? Carla consultou o sistema. Posso fazer em 10 vezes sem juros. Fica em R$ 240 por mês. Joaquim assentiu devagar. Era apertado, mas dava. Ele teria que cortar outras coisas, mas dava. Pode ser, ele disse. Foi então que Carla perguntou, apenas por protocolo. O senhor vai pagar no cartão ou no dinheiro à vista? Joaquim ficou em silêncio por um momento. E então, sem dizer nada, abriu a sacola de pano que trazia consigo. De dentro dela, ele tirou um envelope amarelado, dobrado várias vezes. Carla observou curiosa. Ele abriu o envelope com cuidado, como se aquilo fosse algo sagrado. Dentro havia dinheiro, muitas notas,
todas cuidadosamente organizadas e presas com um elástico. Carla arregalou os olhos. Senhor, isso é o que sobrou da indenização, Joaquim disse, a voz carregada de emoção contida. Quando minha esposa morreu, o hospital onde ela trabalhava pagou uma indenização. Não foi muito, mas foi o suficiente para eu pagar as dívidas que ficaram do tratamento dela. Guardei o resto. Nunca toquei. Achei que um dia eu ia precisar para alguma emergência, ou para ajudar meus filhos, se fosse preciso. Ele olhou para a geladeira, depois para o dinheiro na mão dele. Mas hoje percebi que não posso viver o resto da vida só guardando. Ela não ia querer isso. Helena sempre dizia que a gente tinha que viver, não só sobreviver. A voz dele falhou um pouco. Então eu vou usar esse dinheiro. Vou comprar a geladeira à vista e vou voltar a viver. Carla sentiu os olhos arderem. Ela não esperava aquilo. Ninguém esperava. E então Joaquim contou o resto da história. Contou que Helena tinha sido uma das enfermeiras mais dedicadas do hospital, que ela trabalhava turnos duplos para garantir que a casa não faltasse nada, que quando ficou doente, continuou trabalhando até o último dia que conseguiu, porque não queria ser um fardo para ninguém. E que, quando morreu, deixou para ele não apenas o dinheiro da indenização, mas uma carta. Uma carta que ele guardava no mesmo envelope. Ela escreveu que eu não devia desistir, que eu merecia ser feliz de novo, que eu devia olhar para frente, não para trás. Joaquim limpou os olhos rapidamente, envergonhado. Demorei 3 anos para entender o que ela quis dizer. Mas hoje, quando aquele homem me tratou daquele jeito, percebi que eu estava deixando o mundo me dizer que eu não valia nada. E isso eu não posso aceitar. Augusto, que tinha voltado e estava ouvindo tudo de longe, se aproximou. Havia respeito no olhar dele. Mais que isso, havia reconhecimento. Senhor Joaquim, ele disse, estendendo a mão. Quero pedir desculpas pelo que aconteceu aqui hoje. O senhor não merecia ser tratado daquela forma. E, se me permite, gostaria de oferecer um desconto adicional na sua compra, como forma de reparação. Joaquim apertou a mão dele, mas balançou a cabeça. Não precisa, moço. O respeito que o senhor me deu já vale mais que qualquer desconto. Mas Augusto insistiu. Então aceite como presente, um presente de quem reconhece um homem de verdade quando vê. Naquele dia, Joaquim saiu da loja com a geladeira comprada, a entrega agendada para o dia seguinte e algo muito mais valioso. A sensação de que ainda era alguém, de que ainda tinha valor, de que ainda podia erguer a cabeça e caminhar com dignidade. E o gerente? Augusto o demitiu na mesma hora. Não por causa da humilhação apenas, mas porque percebeu que aquele homem não entendia o que significava tratar pessoas com respeito. E isso, para ele, era imperdoável. Carla, por sua vez, recebeu uma promoção. Não porque defendeu Joaquim, mas porque demonstrou algo raro, coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa caro. Mas a história não termina aí. 2 semanas depois, Joaquim voltou à loja. Mas dessa vez, não estava sozinho. Ele trazia consigo os 2 filhos e as noras. Eles tinham viajado para visitá-lo e, quando souberam do que tinha acontecido, fizeram questão de conhecer o lugar e agradecer pessoalmente a Carla e Augusto. Meu pai nunca contou pra gente o quanto estava sofrendo. O filho mais velho disse, a voz embargada. Ele sempre quis ser forte pra gente. Mas agora a gente entende que força não é aguentar sozinho, é aceitar ajuda. E é saber que você merece respeito, não importa o que vista ou quanto tenha no bolso. Augusto ouviu tudo com atenção e então disse algo que ficou gravado na memória de todos ali presentes. Julgar alguém pela aparência é a forma mais rápida de perder a chance de conhecer uma grande alma. Joaquim, ao ouvir aquilo, sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu visto, não como um velho cansado, não como um viúvo solitário, mas como um homem, um pai, alguém que importava. Ele não ganhou dinheiro naquele dia, não ganhou fama ou reconhecimento público, mas ganhou algo que ninguém podia tirar dele, a certeza de que sua dignidade valia mais que qualquer julgamento alheio. E enquanto saía daquela loja segurando a mão dos filhos, Joaquim pensou em Helena e soube no fundo do coração que ela estaria orgulhosa. Se essa história tocou você, inscreva-se agora para ouvir mais relatos de coragem, superação e amor todas as semanas. E clique no vídeo da tela agora para assistir o próximo, uma reviravolta tão tensa que você nunca vai esquecer.